Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luma Estela, sou estudante de medicina do 5º ano da UBA e também sou docente de fisiologia na faculdade, dou aula na primeira cátedra de fisiologia e juntamente com o Renan a gente vai conversar um pouco sobre o que é ajudantia, como é o processo da escola de ajudantia em si, como é o processo seletivo e também, aproveitando isso, a gente vai dar dicas de estudo. Bom, mas antes disso, Renan, conta um pouquinho de você. Bom, meu nome é Renan Balbino, eu sou médico recém-formado pela Universidade de Buenos Aires e sou docente de anatomia desde o ano de 2019. Bem, em 2018, quando eu estava cursando anatomia, eu me apaixonei pela matéria, fiquei apaixonadíssimo pela matéria, tanto que em alguns momentos da faculdade eu cogitei a possibilidade de deixar a medicina só para fazer faculdade de anatomia, que aqui não tem, mas fora tem. Porém, eu era muito apaixonado e por colegas meus, companheiros meus na faculdade, eles começaram a falar: você devia começar a ensinar a gente, você devia começar a ajudar a gente a estudar tudo. E realmente eu tive uma grande facilidade com essa matéria, que é o susto de muita gente no primeiro ano. E um deles me falou: por que você não começa a dar aula particular, ou por que você não entra na escola de ajudantes? Então, no outro ano, eu me postulei para fazer a escola de ajudantes. O que é uma escola de ajudantes? Basicamente, é você dar aula para os alunos que estão começando. Assim como você passou pela matéria, outros alunos vão começar essa matéria e a faculdade dá a possibilidade de você fazer 1 ano ou 6 meses, depende da matéria, uma escola de ajudantes, ou seja, você se aprimorar nessa matéria, tanto na parte do conhecimento específico da matéria, como na parte acadêmica. E aí depois você está habilitado para dar aula ou na faculdade, que muitas pessoas dão aula dentro da faculdade e são ajudantes da matéria na faculdade, ou fora da faculdade. Você pode dar aula no instituto particular, ou ser um professor particular, e aí fica ao seu critério. Então, eu, no ano de 2019, eu fiz a escola de ajudantes de anatomia na Cátedra 1 de anatomia, fiz durante todo o ano de 2019. Não sou ajudante da faculdade, porém dou aula no instituto particular, que se chama Instituto Anastomoses. E desde então, desde esse ano, inclusive um pouquinho antes, quando eu já era aluno, eu comecei a lecionar, a ser docente dessa matéria. Bom, meu caso, eu fiz a escola de ajudantia em 2021, fiz durante a pandemia, foi toda virtual. Para entrar na escola, primeiro, obviamente, você tem que ter a matéria aprovada, então cursei fisiologia em 2020. Gostei bastante da matéria, me apaixonei por fisiologia e falei, bom, quero continuar tendo contato com essa matéria. E além disso, desde o começo da faculdade, eu sempre tive em mente em fazer alguma ajudantia, porque eu queria aproveitar todas as oportunidades que a UBA podia me dar. Então, justamente juntou a vontade de ser ajudante com uma matéria que eu gostei, então eu falei, bom, vou tentar em fisiologia. Terminei a matéria, dei a final no final do ano, e em fevereiro, março mais ou menos, abriram as inscrições para fazer a escola de ajudantia. Fiz o exame de idoneidade. A partir desse exame, que foi um exame de múltipla escolha, eles fazem um ranking com as notas e os alunos com as melhores notas passam a uma entrevista. Fiz a entrevista e depois eles fazem uma avaliação da sua entrevista junto com a nota que você tirou da prova e te mandam se você foi aceito ou não. Eu fui aceita, comecei a escola em 2021 e nos primeiros meses a gente só tem aula de pedagogia, a gente tem um módulo que são mais ou menos umas 4, 5 aulas mais ou menos de pedagogia. Pode ser que isso mude mais pra frente e sempre tá mudando o formato da escola, então tenham isso em conta. Fiz a escola, me formei no final do ano, foi 1 ano de escola de ajudantia. Na escola de ajudantia a gente vai fazer o quê? A gente vai ver um pouco mais da matéria, aprofundizar e também aprender a como dar aula. Terminada a escola de ajudantia, comecei a dar aula ano passado, sempre com um ajudante maior acompanhando. A gente ainda continua numa etapa de avaliação, sempre nossos ajudantes maiores estão dando feedback sobre a gente. E depois disso a gente fica
depois das primeiras mesas, depois das primeiras aulas, a gente começa a ficar mais livre e ter mais autonomia na cátedra. Hoje eu já dou aula sozinha nas mesas e consigo me desenvolver melhor. Bom, isso sobre a ajudantia em si. E é importante ter em conta também que existem vantagens, porque a maioria dos ajudantes não são pagos na UBA, é 100% voluntário. Você pode fazer um concurso para receber uma renda pela faculdade, mas é somente um valor simbólico e nem sempre tem concurso. Muitas vezes não abrem concursos, por exemplo, desde quando eu entrei na cátedra, nunca abriu concurso. E a vantagem que tem é que vai somar 0,2 no seu promédio, ou seja, na sua média, por cada ano de docência que você tiver. Então, dá um plus ali na média. Parece pouco, mas é bastante. É bastante. 0,1 já é bastante, 0,2 então... Bom, e agora a gente vai compartilhar um pouco com vocês dicas de tudo que a gente já testou na prática e realmente funciona. Quer começar, Renan? Sim, isso é algo que eu sempre falo com os meus alunos desde o começo. De fato, o primeiro contato que os alunos têm na faculdade é com anatomia, né? E histologia e embriologia, mas falando especificamente da aula que eu dou, que é anatomia. Então, geralmente com os meus alunos a gente se dedica um dia somente com técnicas de estudo, de como estudar e das maneiras mais efetivas de estudo, né? Desde 2019, então eu pude, pelo acerto e erro, ver o que funciona mais pro pessoal. A verdade é que no começo é um susto para a maioria dos estudantes. Então, o que eu gosto de fazer sempre no Instituto Anastomosis é começar as aulas um mês antes da faculdade em si. Porque chegar no susto ali na faculdade sem entender nada, que te joguem um corpo e falem para você achar tal artéria, é muito desafiante e também assustador. E também a anatomia, como é a primeira prova que você vai ter no ano, é essencial, se você quer aprovar o resto das outras matérias, o resto das outras provas, você aprovar essa prova, porque vai te dar o gás para você continuar. E nada mais justo do que ter uma boa técnica de estudo. Bom, então a gente separou aqui alguns pontos que a gente acha bastante importante remarcar. O primeiro é entender a modalidade da prova. Aqui na UBA a gente tem tanto provas orais e provas choice, que são provas de múltipla escolha, e também provas a desarrojar, que são provas escritas. Então é muito importante que você comece a estudar já pensando na modalidade da prova e tenha um estudo intencional. Então eu vou, por exemplo, anatomia. Anatomia é uma matéria que todas as provas são orais. Pelo menos até o presente momento, todas... Depende muito da cátedra, mas... depende, mas a sua grande maioria são orais. A final, por exemplo, sempre é oral. Então eu já começo a estudar pensando que a minha prova vai ser oral, então eu tenho um estudo mais intencional. Então eu vou estudar falando alto, vou estudar lendo, vou estudar sempre tentando armar um speech, ou seja, tentando armar um discurso, elaborando o pensamento mais concreto. Então sempre vou pensar nas definições, nos conceitos, e com o tempo a gente vai tentando adquirir a habilidade de descrever as coisas e explicar aquilo que a gente está pensando e ter claridade naquilo que a gente está falando. E sempre ter um discurso organizado, isso é muito importante. Sempre ir do maior, ou seja, o que mais chama a atenção no assunto, o que mais abrange todo o conteúdo, e conforme você vai explicando o assunto, você vai afinando até chegar na sua conclusão. Algo que sempre me ajudou nas 37 matérias da faculdade foi, primeiro, antes de começar a estudar, entender o tema que eu vou estudar. Então você não pode, por exemplo, saber todas as ramas da artéria axilar se você não sabe primeiro a definição de uma artéria, o que é uma artéria, onde está essa artéria, visualizar ela na sua cabeça para depois começar a estudar sobre o tema. Eu sempre fiz isso, o meu cérebro é como se fossem caixas, no qual eu vou armando dentro da mesma matéria, como se fosse a tela de um computador, vários temas. Então, na hora de estudar, eu acesso essas caixas e vou guardando a informação ali por separado. Então, a primeira coisa que eu falo sempre para os meus alunos é: entenda primeiro o que você vai estudar. Entenda como? Com as definições. Ou seja, agora eu vou estudar um osso. O que é um osso? Agora eu vou estudar uma articulação. O que é uma articulação? Não ir direto para estudar a articulação glenomeral, senão que primeiro saber o que é uma articulação. O primeiro e o mais básico é isso.
O segundo é entender o seu método de estudo. No primeiro ano, geralmente os alunos eles vão tentar todos os métodos de estudo possíveis. Vão falar sobre flashcards, vão falar sobre fazer os próprios resumos, vão falar sobre ler direto no livro, ler direto no apunte, que são cadernos pequenos resumidos da matéria. E os alunos geralmente eles vão tentar de tudo. E é por isso que eu aconselho a começar a estudar antes, porque quanto mais rápido, melhor vai ser para você achar efetividade e continuar isso pelo resto da carreira. Então, ver o que serve para você. Por exemplo, para mim, o que sempre... Isso foi as 37 matérias. Eu fazer meu próprio resumo. Então, ainda que fosse bioética 1, a matéria que fosse, eu precisava escrever saúde pública. Eu precisava escrever bem pouco, resumido ali, com as principais informações. Mas é o que serviu para mim. Já alguns alunos meus, eles somente pegam um apunte, que é o que eu faço e dou para eles durante a aula, e leem tudo e memorizam, ou entendem o tema só de ler. Que inclusive a maioria dos argentinos só estudam assim, lendo e pronto. Algumas pessoas precisam do flashcard. Então você vai encontrar o seu método de estudo. Então viu que um funcionou, fique nesse método de estudo, não mude. Perfeito. E também é importante a gente ter em conta que o conhecimento, ele é sequencial. Então, eu tenho que ir armando minhas bases, ir armando os conceitos, e a partir desses conceitos eu vou empilhando as caixinhas uma em cima da outra. Se eu não tenho uma base boa, se eu não tenho um conceito já formado, eu não consigo avançar no conhecimento. Outra dica, já engatando no que o Renan estava falando, é reconhecer as suas dificuldades o mais rápido possível para você não perder tempo. Se você reconheceu que, por exemplo, estou no CBC, tenho dificuldade com matemática, ou já vim do ensino médio com dificuldade em matemática, já vai atrás de um curso de apoio. Se você tem condições de bancar um curso, de ter aulas particulares ou em algum instituto, vai atrás disso. Porque quanto mais cedo você identifica suas debilidades, mais rápido você já busca uma solução para ela, e isso não vai ser um empecilho na hora do estudo. Por exemplo, o Renan é professor de anatomia, ele dá aula no instituto. Então, se você já viu que tem dificuldade com anatomia, já sabe que é uma matéria que vai te custar, e querendo ou não, é uma matéria que vai custar para todo mundo. Para mim, foi terrível, foi bastante intensa, peguei 2 recuperatórios, mas logo eu já vi que eu tava com dificuldade, então eu já fui atrás de um cursinho que me ajudou e tive aulas particulares. Então, se você que está vendo esse vídeo já viu que tem dificuldade com anatomia, a gente vai deixar o link aqui na bio do contato do cursinho do Renan, tá bem? E algo que eu sempre digo é algumas pessoas no começo vai tentar fazer sem cursinho. Mas eu indico tanto para todas as matérias do primeiro ano. Faça o cursinho já de cara, você tendo dificuldade ou você não tendo. Porque pensa que muita gente fala, não, mas o cursinho é muito caro. Caro quanto? Porque se você reprova e no outro ano você tem que recursar a matéria, é mais um ano que você tem que estar pagando aluguel, alimentação, transporte e tudo. Então por aí às vezes é bom você investir no seu conhecimento, que conhecimento investido nunca vai ser perdido, esse valor mensal, aprovar a matéria, e isso também vai te dar ferramentas para você avançar para os outros anos da faculdade. Porque você tem uma pessoa que já é experiente de como estudar, isso vai te servir não só para a matéria que você está pagando o curso, mas também para a próxima. Por exemplo, com os meus alunos, como é que a gente faz? A gente vai ter a aula X, por exemplo, a aula de generalidades de anatomia. Então, primeiro eles vão precisar ver toda a aula. Depois disso, a gente tem uma tutoria de 2 horas. Alguém tem alguma dúvida dessa aula? Sim, tenho essa dúvida. Eu volto a explicar. Não tenho essa dúvida. Então a gente segue. Depois, sobre o mesmo tema, a gente vai ver imagens, que é importantíssimo em anatomia. A gente vai praticar os scripts pro oral, de como você tem que falar no oral. Algumas modalidades são choices, então a gente vai praticar choices. E ainda, uma vez por semana, dos meus alunos, eu tomo parcialito, que basicamente é ver como eles estão se desenvolvendo. Então, o tempo todo reativando essa informação no cérebro deles de diferentes maneiras. É um método de estudo que chama Reactive Recall. Então, o tempo todo a gente fazendo isso, e aí é impossível a pessoa não aprovar. Pelo menos na nota mínima ela vai ter que chegar. Então, é um investimento importante, porque eles pegam essas ferramentas depois e vão aplicar em outras matérias, entendeu? Então, eu acho essencial e muito importante você pagar um curso, pelo menos do primeiro ano da faculdade. Perfeito. Outra coisa que eu acho importante remarcar é
sempre escutar opiniões de outras pessoas que já cursaram essa matéria. Escutar experiências, escutar como foi, mas sempre com um filtro. Porque cada pessoa tem sua experiência, cada pessoa tem sua vivência, cada pessoa tem diferentes visões sobre aquilo que aconteceu. Então, escute, filtre e fique com aquilo que você acha que é relevante para você e sempre de acordo com a sua realidade, porque não adianta você conversar com uma pessoa que vive uma realidade completamente diferente que a sua e teve uma outra experiência. Então, sempre escute, mas com um filtro. E algo que eu acho importante destacar, principalmente para quem está começando tanto no CBC como no primeiro ano, é que tempo de estudo não é qualidade de estudo. Às vezes você pode estudar 2 horas e absorver muito mais que quem estuda 12 horas. No meio do caminho vocês vão encontrar, ou vocês até podem ser esse tipo de pessoa que eu estou o dia todo estudando, o dia todo na biblioteca, o dia todo sentado na mesa, mas eu não consigo absorver a informação. Então é que você precisa mudar a estratégia de estudo para começar a aprender mais em menos tempo, que isso a gente sabe que na faculdade, principalmente na UBA, é essencial. Então, isso é uma das dicas mais valiosas que você tem que aprender desde o começo. Outra dica também, muito importante e clave, é ter persistência. Muitas vezes a gente começa a ler um assunto, principalmente nos primeiros anos, e a gente não entende de primeira e já vou desistir, não vou ler mais isso, ou não vou mais ver esse tema, vou ver outra coisa, e muitas vezes esse tema é importante, vai entrar na prova e tem que estudar ele. Por exemplo, eu no primeiro ano tinha que ler várias vezes o mesmo tema para entender, porque tudo para mim era muito novo, um método de estudo muito novo, então eu tive que ter persistência de sentar, ler, entender, buscar outra forma de ensino desse mesmo assunto, vou ler o livro desse assunto, não entendi no livro, vejo um vídeo, não entendi nesse vídeo, vou ver uma outra aula. Então, sempre tentar buscar ferramentas que facilitem o seu estudo, mas sempre manter a persistência. Teve assuntos que eu não terminei de entender naquele momento, mas às vezes perto da prova vem, um pico de cortisol aí que faz você entender tudo e as coisas se resolvem e no final dá certo. E como a dica mais valiosa que vocês vão encontrar muito na faculdade é a fórmula médica, que é basicamente, a gente fala em espanhol, culo, sicha, tempo. Que é basicamente você ficar muito tempo sentado com a sua bunda na cadeira e gastar muito tempo nisso. Não existe, gente, quem estuda medicina e só estuda meia hora por dia. Isso é mito, e eu coloco minha mão no fogo para falar, você vai precisar se dedicar. Não é uma carreira fácil e nem deveria ser fácil. Pensa que algo que eu sempre digo para os meus alunos, mas é difícil, é complicado. Realmente, e tem que ser, porque no dia de amanhã você vai estar lidando com pessoas e com vidas. Então você precisa estar bem qualificado para o que vai vir depois, porque hoje é uma reprovação, mas amanhã pode ser uma morte. Então, quanto mais você estuda e melhor você se qualifica, melhor vai ser para você lidar com as situações no dia de amanhã, quando você já for um profissional. Perfeito, pesado. Bom, e outra que todo estudante de medicina vai falar é não patear finais. Exatamente. Não patear finais. E o que significa, patear final? Patear é chutar. Todas as matérias têm finais. Pelo menos a grande maioria tem provas finais, que é uma prova no final da matéria com conteúdo de toda a matéria. Literalmente, todo o conteúdo pode entrar nessa prova. E é uma prova muito densa, que requer muito estudo, um estudo muito intenso. E você tem a oportunidade de dar essa final quando você termina de cursar ou em qualquer outra data que tenha durante o ano essa matéria. Só que você só pode dar ela 3 vezes. Se você reprovar a primeira, você pode dar a segunda. Se você reprovar a segunda, você pode dar a terceira. Se você reprovar a terceira, parabéns, você vai recursar a matéria. Então, por que eu falo não patear a final? Porque na UBA a gente tem matérias correlativas. Por exemplo, para eu cursar fisiologia no 2º ano, eu tenho que ter a final de histo e êmbrio aprovada. Então, se eu não dou a final de histo e êmbrio logo quando eu tenho que dar, eu fico presa e não posso cursar as matérias do 2º ano.
Mas, por exemplo, se eu não dei a final de anatomia no primeiro ano, eu posso começar o segundo ano, porém, depois eu não posso dar a final de fisiologia. E aí eu fico com a final de anatomia pendente e a final de fisiologia pendente e eu não consigo passar pro terceiro ano. E aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Você fica com 2 finais pendentes e aí você só vai ficar estudando para essas finais. E é o caos. É o caos. Ou seja, não pateiem em finais, deem as provas finais quando tem que dar. Eu já pateei 2 finais, porque não tinha a mínima condição de eu dar e realmente eu queria estudar para essas matérias, mas não eram matérias correlativas, então não me atrapalharam. Então, se tiver que patear, pense bem antes. Não patei. Eu nunca pateei uma final, graças a Deus. Eu sempre coloquei como prioridade, preciso fazer essa matéria e já aprovar. Eu nunca senti que eu aprovava a matéria se eu não tivesse a final dada. Então, às 37 eu falava, eu vou tentar, nem que eu desaprove, mas pelo menos eu tô dando. O que eu consegui é lucro. E das 37 matérias eu desaprovei uma, que é a única que eu tenho orgulho de falar, que é pediatria. Porque eu não gosto muito de criança, eu não gostei muito da matéria. Então, pra mim ter reprovado ela foi tipo, ok, isso condiz com o seu perfil acadêmico pessoal. Mas todas as outras eu dei a final, algumas eu tava inseguro, outras eu sabia que eu ia aprovar, mas eu consegui. E aí eu, por exemplo, em pediatria que eu reprovei uma final, eu tive que usar minha segunda chance e aprovei, até porque foi a minha penúltima antes de me formar. Então realmente não patei final, vira uma bola de neve, te atrasa na faculdade, te estressa. Para as pessoas que gostam de tirar férias, tira todas as suas férias, porque você vai ter que passar as férias estudando e é a pior coisa que você pode fazer. Então o melhor conselho realmente é esse, nunca pateie final, porque vai ter muita final, viu? 37, né? 37. Bom, já estamos finalizando o vídeo. Espero que vocês apliquem essas dicas na vida de vocês. Se você tem vontade de fazer uma ajudantia, ser ajudante na UBA, faça. Ou pelo menos tente, se é algo que você considera válido para você, na sua realidade. Qualquer dúvida, qualquer consulta, pode deixar aqui nos comentários. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o contato da assessoria, como sempre, e também o contato do curso do Renan. Se você quiser saber mais sobre anatomia, sobre os métodos de estudo do Renan, como são as aulas dele, se você ficou curioso e está precisando de ajuda em anatomia, pode entrar em contato. É isso mesmo, gente. Instituto Anastomoses é o nome do instituto. A gente está pronto para servir, para identificar a sua necessidade e trabalhar nela. E se você seguir as nossas orientações, as minhas orientações, seguir o cronograma de estudo e aplicar isso na sua vida, é impossível que você não aprove. Então, entre em contato com a gente para mais informações sobre início de cursada, programas, cronograma. Se você deve a final, a gente também tem cursos extras somente para quem deve a final. E se você ainda está no CBC, já guarde o seu contato para quando você começar, sim? Porque é um dos melhores institutos de Buenos Aires, Instituto Anastomoses. É um instituto somente focado em aula de anatomia. E não é somente para UBA, são para todas as faculdades de Buenos Aires. Bom, gente, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Continuem vendo nossos conteúdos aqui no YouTube. Também acompanhem a gente nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição também. E é isso, gente. Tchau! Tchau, tchau!